Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, pensando nesse programa que tem nos trazido algumas informações interessantes. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio, que, aliás, é uma proposta tanto filosófica quanto espiritual, já que do passado grandes mestres já pregavam esse propósito do caminho do meio como sendo o caminho do equilíbrio, né? Da harmonia. Hoje nós vamos falar sobre a moderação. Então vamos falar sobre a moderação, que é uma virtude que praticamente exprime o caminho do meio, né? A moderação tem a ver com comedimento, a capacidade de entender que as medidas fazem diferença no meu equilíbrio. Que tudo o que eu vá viver, que passe de uma determinada medida, eu vou sofrer as consequências disso. Então, esse comedimento, ele traz equilíbrio para nós, né? O nosso objetivo real deveria ser caminhar para isso, já que isso é uma virtude de permanecer na exata medida, né? O que passa disso não é bom, o que falta disso não é bom. Então, afastar-se de qualquer tipo de excesso tem muito a ver com essa virtude, né, que nós chamamos de moderação. A moderação poderia resolver a maioria dos problemas do mundo, né? Por exemplo, a luta entre países. Por que será que ela acontece? Porque não há moderação no apetite de adquirir o poder financeiro, poder bélico, né? O poder institucional. Como não há moderação, nós vamos encontrando grandes problemas relacionais. Saber ficar na medida é aquilo que te assegura que você vai continuar, que você vai prosseguir. Porque todas as vezes que eu saio da medida, eu vou estar perdendo algum aspecto do meu equilíbrio, que vai ter repercussões lá na frente, naturalmente, né? Tudo que eu fugir à moderação, um pouco mais tempo, um pouco menos de tempo, eu vou encontrar um ponto de estrangulamento, onde não conseguirei progredir e continuar o meu trabalho, seja ele qual for. Pensando no excesso, né, dessa moderação, nós encontramos o ascetismo. Só para lembrar, os ascetas eram, vamos dizer assim, yogis, né? Ou eram indivíduos que viviam uma filosofia de completa abstração, de completo afastamento das necessidades sociais, né? Das necessidades até fisiológicas, naturalmente. Eles viviam uma tentativa de total desvinculação com o movimento da sociedade, vivendo à base do que a própria vida oferecia. Então, o asceta, ele se privava de tudo, inclusive da convivência, né? Então, encontramos aí o quê? O excesso disso, né? Querer se ausentar das experiências que a vida oferece. Podemos imaginar esse ascetismo também escalonado em graus e situações diferentes, não é? Como eu disse em outro programa, todas as vezes que nós nos consideramos bons demais para viver uma realidade ou maus demais para vivê-la, nós estamos extrapolando os nossos limites. Há pessoas que se enclausuram em religiões porquanto acham que aquilo que ela prega,
aquilo que ela tenta viver é o caminho, e que esse caminho é único, né? E acabam se isolando de outras pessoas e muitas vezes até de familiares, né? Com esse pensamento de isolamento. Esse ascetismo nos leva seguramente a alguns desequilíbrios que poderiam ser evitados simplesmente com a moderação. Nem tanto lá, nem tanto cá. Para nós vivermos esse pensamento de equilíbrio, nós temos que estudar e ponderar, né, a nossa participação na realidade. Sem isso, nós somos levados, às vezes, ao ascetismo, sobre algum ponto de vista, não exatamente apenas como alguns filósofos e espiritualistas possam entender, e compreender como isso pode influenciar minha vida. A falta, que é o ascetismo, é seguido pelo excesso, que é a gula. A gula também podemos entender sobre vários pontos de vista. Podemos falar da gula como é usualmente conhecido, que é comer, não é? Comer em excesso. Saio da moderação, torno-me excessivo e vou comer além do que deveria, do que é bom, do que eu posso. Essa expressão da gula é a mais tradicional que nós conhecemos, aliás, como um pecado, né? Seria dentro dessa visão religiosista como um pecado. Porém, a gula significa atender excessivamente ao apetite. Então, muitas vezes, nós podemos até não ser gulosos em relação às nossas escolhas que dizem respeito à alimentação. Mas, às vezes, nós somos gulosos com outras coisas. Por exemplo, com dinheiro. Nós somos gulosos, ou seja, nós queremos mais, mais e mais. Às vezes com o poder, né? A gula, ou seja, a voracidade pelo poder, pelo dinheiro, pela posição social. Quero ser a primeira, um exemplo, uma moça muito bonita no Face, no Instagram, ela quer ser a primeira, ela quer que todas as atenções se voltem para ela. É uma expressão dessa gula, né? Por quê? Porque o excesso saiu, o excesso não, é a falta, né? Saiu da moderação. Eu estou indo para um outro caminho e esse caminho está me levando a uma forma de desequilíbrio. Então, a deficiência da moderação, a falta, nos leva à gula. E como resolver isso? Qual seria a solução? Há uns programas atrás eu falei sobre o retorno à generosidade da natureza. Nesse momento nós observamos essa mesma questão, a harmonia da natureza. Nós percebemos que a natureza como expressão do pensamento divino, ela é harmônica. Todas as vezes que nós interferimos num ecossistema, o ser humano interfere, nós causamos desequilíbrio, né? Por quê? Por exemplo, queremos que uma determinada espécie de peixe ela possa proliferar mais rápido, porque o valor dele, a facilidade, a quantidade, tem respostas melhores aos interesses de quem está fazendo isso. Aí, por exemplo, em um rio ou um represamento, ele solta lá levinos, né, de determinado peixe. Passado alguns anos, os peixes que são naturais naquele lago ou naquele rio, eles deixam de existir, ou pelo menos diminuem drasticamente, porque a população do peixe, que não é natural naquele ecossistema, cresceu demasiadamente
e foi destruindo as possibilidades de sobrevivência daquela raça local, não é? Daquela espécie local ou de várias espécies. Isso é como nós quebramos a harmonia da natureza. E fazemos isso de diversas maneiras hoje. Infelizmente, nós estamos rompendo com a harmonia da natureza e já estamos pagando o preço por isso. Então, o equilíbrio e a harmonia, que seria a moderação, é simplesmente entender o movimento da natureza e participar disso. Nós queremos controlar a natureza. Esse é o problema. Nós temos que fazer parte do fluxo da vida, do fluxo da natureza. E aí nós conseguimos ficar dentro de um patamar de moderação, o que traz naturalmente equilíbrios. Então, essa observação da harmonia da natureza nos traz recursos para entender como nós podemos ser moderados. Por que também? Porque nós somos parte da natureza. O homem atual, ele tem uma relação com a natureza um pouco longe da realidade. Ele considera a natureza um supermercado. Ele vai lá, pega tudo que ele quer, não se interessa se vai faltar na prateleira ou não e vai embora. E não é assim, não é? Porque nós temos que ter uma relação de harmonia com a natureza. E como é que nós fazemos isso? Nós temos que educar o nosso instinto corrompido. Como eu disse, quando o homem não interfere, a natureza tem os seus próprios meios de manutenção e de equilíbrio. Muito bem. Por que um animal não entra na mata e caça mais do que ele precisa para comer naquele momento? Porque o instinto dele leva-o às necessidades básicas, que seriam a nutrição, a preservação da espécie através da multiplicação, né, da raça, e a defesa de territórios. Isso tudo ele faz instintivamente. Mas nós também temos instintos. Nós não somos só a razão. Nós temos instintos, a razão sobrepujou aos instintos e hoje nós já temos mais um mecanismo de cognição que é a intuição, que para o futuro será seguramente nosso mecanismo de cognição mais abrangente. Mas apesar da razão ser mais atual e mais utilizada, os instintos continuam em nós. Tanto que nós temos movimentos corporais que nós não pensamos neles, eles são instintivos, né? Se nós revermos e educarmos os instintos que foram corrompidos, porque se nós seguíssemos os instintos, nós não erraríamos nas proporções. Porque o animal não come mais do que ele precisa, mas o ser humano come. Por quê? Porque ele tem autoconsciência, livre-arbítrio, que é a capacidade e o poder de escolher. E às vezes ele escolhe comer mais do que ele precisa. O instinto seguramente não faz isso. Então nós corrompemos o instinto com a razão. Nós não fizemos algo que seria necessário e melhor, que é compreender o instinto e acrescentar valores a ele. Nós fizemos o contrário, nós queremos ir ao extremo dos prazeres. Portanto, saímos da nossa possibilidade de vivência com moderação e com equilíbrio. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, pensassem em como nós podemos manter uma linha de equilíbrio no que nós fazemos e como nós vivemos. Peço a você que, por favor, compartilhe o nosso vídeo, faça suas inscrições e gratidão pela sua atenção. Namastê.